Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, esse é o Nerd 91 e bora pro vídeo! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos super-heróis mais conhecidos da Marvel, que tá tendo muito destaque nos últimos anos, que é o Demolidor. O Demolidor teve um filme lá em 2003 com o Ben Affleck, que não foi muito bem de crítica, mas que, se você for analisar, ele até que foi bem fiel aos quadrinhos. Mais recentemente, a Netflix adquiriu os direitos do Demolidor e fez uma série, Daredevil, conhecida aqui no Brasil como Demolidor. Porém, há alguns anos, a Disney e Marvel conseguiram os direitos do Demolidor de volta e fizeram uma continuação da série, Demolidor Renascido. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho da origem dele nos quadrinhos, explicar um pouco de quem é o Demolidor, quem é o Matt Murdock, e aí a gente vai acabar falando um pouco da série, fazendo um overview geral do personagem, que é um dos personagens mais complexos e eu diria que o personagem mais humano da Marvel. Enquanto os Vingadores tentam salvar a Terra e o universo, o Demolidor ele tenta só salvar a alma dele. Ele é um dos maiores exemplos de um herói humano. Ele é advogado, ele é cego, ele é católico. E todas as noites ele acaba saindo para fazer justiça e acaba apanhando muito. E isso não é uma história de super-herói. É uma história sobre culpa. A origem. Matthew Michael Murdock nasceu em Hell's Kitchen, um bairro de Nova York. Filho de Jack Murdock, um boxeador não muito famoso, mas honesto, que não tinha dinheiro, mas tinha princípios. Jack não queria que o Matt seguisse seus passos e tentasse alguma carreira voltada à luta. Ele queria que o Matt estudasse, que fosse médico, que fosse advogado, que tivesse uma vida bem diferente da dele. Então o Matt cresceu com os livros, enquanto o pai ficava lá apanhando nos ringues para poder pagar as contas. Então, na sua infância, acabou acontecendo um acidente com o Matt. E Matt, com aproximadamente 12 anos, acabou salvando a vida de um homem que estava no caminho de um caminhão, empurrando o homem para fora do caminho e fazendo com que acontecesse um acidente e o caminhão carregava material radioativo, que acabou atingindo Matthew nos olhos e fazendo com que ele ficasse cego. Matt então acorda no hospital sem conseguir enxergar nada. Mas assim que acorda, Matthew percebe que algo mudou. Ele não só perdeu a visão, mas todos os seus outros sentidos tinham sido amplificados em nível sobre-humano. Matthew começou a ouvir o coração das pessoas batendo, ele escutava os suores correndo pelo rosto de uma pessoa que estava mentindo. Ele, com o tempo, aprendeu a ler as pessoas que estavam mentindo enquanto falavam. O tato dele ficou tão aguçado que ele conseguia ler só de passar a mão e sentir o relevo da tinta no papel. Sua audição se tornou um radar, então ele não tinha uma visão, ele tinha uma visão muito amplificada. Ao invés de enxergar o que normalmente nós enxergamos daqui para frente, né? Ele conseguia enxergar tudo ao seu redor por conta da sua audição. Seu olfato muito desenvolvido também o ajudou muito, tanto na locomoção quanto conseguir fazer todo o trabalho investigativo que ele acabava fazendo enquanto era Demolidor. E claro, o Matt ele fica meio assustado, né, com todos esses sentidos amplificados. Ele fica bem confuso, mas aos poucos ele vai conseguindo dominar todos esses superpoderes que ele adquiriu. Mas enquanto ele começa a se habituar nessa nova condição, acontece uma tragédia. O seu pai é assassinado. Então o Matt fica órfão. Seu pai, Jack Murdock, ele tinha sido contratado para perder uma luta, mas ele acabou vencendo e foi assassinado por conta disso. Então Matthew, mais ou menos com seus 12 anos, acabou ficando sozinho no mundo.
Mas o que a Marvel fez foi algo genial. Ao contrário do que muitas pessoas fariam em criar uma história de vingança imediata, a Marvel criou uma história de construção de personagem. Fez com que Matt fizesse uma jornada de formação. E para ajudá-lo nessa jornada, ele conhece um homem chamado Stick, misterioso, brutal e sem piedade. O Stick não era uma figura paterna. O Stick treina o Matt para se tornar uma arma. O Stick não era carinhoso, não era paternal, era eficiente. E quando o Matt começou a se apegar a ele, ele simplesmente o abandonou. Deixou sozinho no mundo mais uma vez. E essa rejeição marca Matt. E você consegue perceber essa marca nele durante todo o seu desenvolvimento, durante todas as suas relações, durante a vida. Você percebe que ele tem esse trauma do abandono. E é nesse ponto que a gente diferencia o Demolidor de qualquer outro herói da Marvel. Não é a origem, não é o traje, não são os poderes. É o conflito interno que ele trava todos os dias quando ele sai para lutar. Matt, ele é um católico profundo. Ele não é superficial, ele não é não praticante. Ele vai à confissão, ele frequenta a igreja, ele acredita que ele vai para o inferno pelos seus pecados. Então, isso cria um conflito interno absurdo dentro dele. E ao mesmo tempo, ele sai à noite para bater nos bandidos, ele não mata. Essa é uma linha que ele não passa. Porém, ele machuca pessoas, ele quebra ossos, ele deixa sequelas. Então, ele age com violência e muitas vezes excessivamente. E ele mesmo reconhece isso. Por isso que ele se sente tão culpado. E ele fica nesse ciclo. Ele vai à igreja, ele se confessa, pede perdão pelos seus atos e à noite ele sai mais uma vez, machuca pessoas mais uma vez e se sente culpado todos os dias. Isso não é uma hipocrisia, é uma tragédia. É um homem que conhece as leis de Deus, não consegue segui-las, mas mesmo assim ele não desiste, porque desistir seria muito pior. E de dia, Matt trabalha como advogado e defende as pessoas. E à noite ele sai como demolidor para fazer justiça que muitas vezes ele não consegue fazer como Matt, como advogado. E é aqui que a Marvel faz uma pergunta muito desconfortável. Quem está certo? Matt ou Demolidor? O sistema legal ele protege direitos, mas muitas vezes por questões técnicas e algumas lacunas nas leis, muitas vezes pessoas que são culpadas acabam sendo libertadas. E o Demolidor aparece exatamente para isso, para poder trazer justiça que a lei dos homens não consegue. Hell's Kitchen funciona quase como um personagem, não só uma ambientação nesse universo da Marvel, principalmente para o Demolidor. Porque diferente do Tony Stark com Nova York, com Thor em Asgard, o Demolidor não sai do bairro dele, ele fica ali. Ele vai e toma conta das pessoas que ele conhece pelo nome, ele conhece pelo cheiro, ele conhece as pessoas pela respiração, pelo batimento cardíaco delas. Então, ele é o tipo de personagem que ama o seu bairro, foi criado no seu bairro, e eu diria que ele é o personagem mais urbano da Marvel, mais pé no chão. Ele não sai para missões intergalácticas, nem para explorar o espaço, como muitos dos heróis da Marvel fazem. E esse tipo de coisa cria um vínculo entre as pessoas e o personagem, porque ele não salva a humanidade, ele vai e salva a mulher que apanha do marido 3 andares acima. Agora chegou a hora da gente falar de Wilson Fisk, conhecido como o Rei do Crime. O Demolidor e o Rei do Crime têm uma relação vasta e extensa durante toda a história de ambos os personagens. O Wilson Fisk ele não é apenas um vilão, ele é o espelho do Matt Murdock. Eles são 2 homens que cresceram em circunstâncias muito difíceis, que amam a cidade onde vivem e usam de violência para proteger o que eles acham justo.
E a diferença é bem simples entre os dois. O Matt acha que a cidade pode ser salva, e o Fisk acredita que a cidade deve ser controlada. É engraçado que quando esses dois personagens se enfrentam, não é só um combate físico, é um combate filosófico com socos. Bom, esse foi um resuminho da história do Demolidor. Agora a gente vai falar um pouco da fase do Demolidor na Netflix. Em 2015, a Netflix lançou uma coisa que ninguém esperava: a série do Demolidor. Não tinha um orçamento bilionário, não era filme, era a história de um advogado cego num bairro pobre de Nova York que fazia justiça com as suas próprias mãos enquanto tentava lutar com o sistema como advogado. Era uma história sombria, brutal e lenta sobre um advogado cego num bairro pobre de Nova York. E essa série foi um divisor de águas. Ela foi muito aclamada pela crítica. Ela mostrava o Demolidor sofrendo, o Demolidor apanhando, mostrava sangue, era brutal, era violento, era tudo que o personagem precisava. Era uma interpretação muito profunda do que é o Demolidor, do que significa o Demolidor na Marvel. E tem uma cena que é sensacional, é uma cena muito icônica. No segundo episódio, a cena do corredor. Se você não conhece, assista. Ou melhor, assista toda a série, porque é muito boa. Mas essa cena do corredor em específico ficou marcada pela sua brutalidade, pelo seu peso. É agoniante, mas é muito bom. Você vê o Demolidor lutando com bandido de todos os lados. Você vê ele não aguentando ficar de pé, mas mesmo assim ele não desiste, ele não para e ele continua. E o Vicente D'Onofrio como o Rei do Crime foi um cast absurdo. Eu diria que nunca um ator caiu tão bem no personagem. Talvez o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, mas o Vicente D'Onofrio como o Rei do Crime é lindo, é uma coisa muito maravilhosa. E a Netflix teve coragem de fazer um vilão humano, de mostrar que Fisk amava, que o Fisk tinha seu código. Era um código torto, era um código violento, mas ele tinha um código. E é incrível, quando você assiste a série, sempre que o Rei do Crime aparece, você fica com medo, você não sabe do que ele é capaz. Não tem como você prever, ele é muito imprevisível. É um personagem extremamente bem trabalhado em todas as suas camadas. É sensacional. Então vai aqui a minha recomendação. Assista a série do Demolidor. São 3 temporadas muito boas. Porém, em 2018 aconteceu cancelamento por parte da Netflix e muitos fãs ficaram extremamente tristes. Eu fui um deles, porque eu acompanho a série desde que foi lançada e sou um grande fã. E foi bem triste o cancelamento, mas depois do cancelamento teve muita mobilização dos fãs, muitas hashtags, muita campanha para que a Disney pudesse retornar com o personagem. Anteriormente os direitos estavam na Netflix, mas depois do cancelamento e depois de um certo período, esses direitos acabaram voltando para Disney e Marvel, e foi daí que surgiram as campanhas e finalmente eles refizeram a série, que é uma continuação, né, da série original, que chama Demolidor Renascido ou Daredevil Born Again, e continua a história, né, da série que foi criada pela Netflix e mostra os mesmos personagens, o mesmo caminho, o mesmo ambiente, seguindo suas vidas, e dá uma continuação bem feliz para todos os fãs que sofreram muito com o cancelamento na época da Netflix. E falando do Demolidor Renascido, a série continua a trajetória dos personagens, mas mostra o Matt numa abordagem um pouco diferente do que estava vindo na Netflix.
mostra o Matt abandonando o manto do Demolidor por um certo tempo, devido a algumas coisas que eu não vou falar para não dar spoiler. Mais uma dica, mais uma sugestão: assistam Demolidor Renascido, que tá muito bom. Inclusive, a segunda temporada, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a segunda temporada acabou de finalizar. E que final, meus amigos, que final. Essa segunda temporada foi, ó, maravilhosa. Mas um resuminho rápido, sem dar spoilers. A série Demolidor Renascido conta com o retorno dos personagens e o Wilson Fisk acaba se tornando o prefeito de Nova York, o que traz muita dificuldade para o Matt em lidar com os seus conflitos, ainda mais porque ele acredita no sistema, mas o Rei do Crime acabou se fazendo parte do sistema, e isso cria muito conflito internamente, porque ele acredita que o sistema funcione, mas ele percebe que o Fisk é o sistema. O Rei do Crime acaba se tornando o sistema. E essa foi uma abordagem muito boa que a Marvel conseguiu passar nessa nova série. Então, a primeira temporada do Demolidor Renascido mostra o Matt tentando lidar com certos traumas que ele sofreu, e ao final da temporada ele retorna como Demolidor. Então, realmente, o final da primeira temporada mostra o porquê do título, do subtítulo, né, da série, Demolidor Renascido. E a segunda temporada é muito boa, é sensacional. Ela acabou recentemente e ela deixa algumas perguntas em aberto, né? Principalmente sobre o futuro do personagem. Então, tem muitas especulações do que pode vir por aí, né? Com relação ao Demolidor. Existem muitas especulações, mas ainda nada confirmado. Muitos acreditam que ele vai aparecer agora no filme do Homem-Aranha, que lança no meio do ano. Outros dizem que ele também vai aparecer nos próximos filmes dos Vingadores, né? Que vai reunir toda a galera contra o Doutor Destino. Eu acredito que sim, eu acredito que ele vai aparecer. No filme do Homem-Aranha não sei exatamente, mas eu acredito que tem muita coisa boa por vir referente ao Demolidor. E nós, fãs, ficamos muito felizes. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um resumo, um overview geral de Demolidor, da origem dele, e um pouquinho de como ele foi abordado nas séries. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Mas me diz aí, o que você acha? Você acha que o Demolidor vai liderar os heróis urbanos da Marvel? Você acha que ele vai continuar de fora de todos os eventos principais? O que você acha? Me conta aí nos comentários. E se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, me dá essa força, porque a gente precisa e ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Falou, tchau!